Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Linux, formação completa. Este é o módulo de fundamentos e essa é a aula de número 16, gerenciamento de pacotes. Bora lá? Coloca no ar. Ok. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por você estar acompanhando aqui o nosso curso do canal do Rubão. Curso esse, totalmente gratuito. Curso que nós estamos oferecendo aqui no canal. Esta é a última aula, inclusive, deste módulo. Já temos a aula inaugural do módulo de administração e vamos dar continuidade depois do módulo de redes e no módulo de gerência para chegarmos, então, ao módulo de segurança. Você é bem-vindo a participar do nosso curso. Essa é a última aula. Agora, dos próximos módulos, você é bem-vindo para participar ao vivo, participar das nossas lives e, principalmente, não pode deixar de se inscrever aqui no canal. Lembrando, pessoal, é extremamente importante que você se inscreva no canal para ajudar aqui o canal do Rubão, ajudar no engajamento e, principalmente, fazer com que este curso chegue a mais e mais pessoas e eles, assim como você, vai adquirir também o conhecimento. Tudo isso gratuito, beleza? Então, bora lá, pessoal. Primeiramente, vamos começar pela definição. O que é um pacote? Para que nós possamos entender o que é um pacote no Linux, nós precisamos de fazer uma analogia com o Windows, tá? O Windows, quando você vai instalar algum programa, ele vem os famosos instaladores, beleza? Então, você tem lá, por exemplo, os setups, no qual abre para você uma tela e você começa next, e aí você acaba chegando aí e concluindo a instalação. E aí, o que acontece? Tem alguns cenários no qual esses instaladores, eles vão instalar dependência, e aí o que seria independência? Por exemplo, você vai instalar um decoder no Windows, e ele exige que você tenha o .NET versão 3 instalado. E aí, ou o instalador já baixa esse .NET versão 3 instala, ou ele vai te informar para a instalação e aí depois você tem que baixar e instalar para depois dar continuidade. Observe que eu falei aqui em dois comportamentos. Ele próprio baixa e instala, ok? Que aí, fazendo essa analogia, você vai entender isso lá no Linux, ou você tem que baixar a dependência manual e instalar para que ele possa dar continuidade. Observe, pessoal, então, que ao entender esse cenário, fazer essa comparação, trazer a memória ou Windows, você vai, então, entender isso no Linux. No Linux, nós temos o que nós chamamos de pacote, ok? Isso vale tanto para o Debian, isso vale para o Ubuntu, isso vale para o CentOS ou CentOS, tá? Ou seja, independente da sua distribuição, você sempre terá pacotes. E cada distribuição, você tem o que nós chamamos de gerenciadores de pacotes. Então, observe, olha o que eu falei. Pacote e gerenciadores de pacote. No Linux, por exemplo, a distribuição que eu vou utilizar aqui com vocês nesta aula é o CentOS versão 9. Você precisa, você tem lá o pacote e você tem lá o gerenciador de pacote. No caso do CentOS ou nas distribuições baseadas na Red Hat, você tem o que nós chamamos de RPM, que são os pacotes, beleza? E você tem os gerenciadores de pacote. No caso da distribuição baseada no Red Hat, você tem lá o yum, e nas distribuições baseadas no Debian, você tem o apt-get. E aí, claro, tem aí as variações, não vem ao caso agora. Cada distribuição tem a sua, o seu gerenciador de pacote, o seu comando, beleza? Bom, acontece que quando você quer instalar um pacote de forma específica, você normalmente não se utiliza dos gerenciadores de pacotes, tá? Você se utiliza do comando RPM, beleza? Então, por exemplo, eu quero instalar o browser modo texto no Linux. Eu baixar o arquivo do pacote, tá? No caso ali, baixar o RPM e eu vou fazer a instalação daquele arquivo. Porém,
Você deve prestar atenção, inclusive nós vamos mostrar isso na tela, na prática, para que você possa entender a questão da dependência. Dependendo do pacote que você instalar, ele precisa que outros pacotes estejam instalados. Ou seja, você precisa resolver a dependência primeiro, para que você possa, então, instalar o pacote. Quando você se utiliza dos gerenciadores de pacote, ele automaticamente resolve para você esta dependência. E aí, você simplesmente manda lá o install, por exemplo, Linux, que é o browser do modo texto, e ele vai lá, resolve as dependências e instala tudo para você. Beleza? Agora, antes de nós irmos para a prática, eu preciso chamar a sua atenção pelo seguinte. Todo o pacote, todo o Linux instalado na sua máquina, ele veio baseado em pacotes. Então, todo binário, todo arquivo de configuração veio de alguém, veio de algum pacote. E aqui nós temos que observar o seguinte. Nós temos o que nós chamamos de banco, e aqui eu vou botar esse aspas bem grandão para você, banco de pacotes. O que seria isso? Nada mais é do que um repositório local onde fica registrado todos os pacotes instalados na sua máquina. Beleza? Ou seja, você consegue visualizar esses pacotes, você consegue visualizar qual arquivo, de qual pacote veio determinado arquivo, de qual pacote veio determinado comando, ok? Então, é importante você ter essa visão para que você possa, então, ao manipular os seus pacotes, ao você manipular ali o seu sistema, você tem essa noção que existe isso. Outro ponto importante, pessoal, e isso aqui vale para a primeira aula do módulo de administração. Por isso que esse vídeo ele sai antes do módulo da aula de número 1 do módulo de administração. É extremamente importante que você tenha consciência que existem determinados pacotes que são default ao seu sistema. São aqueles pacotes que nós chamamos de pacotes que fazem parte da estruturação básica do Linux. Exemplo, bibliotecas libs do C++, bibliotecas de sistema. O que eles fazem, tá? São bibliotecas que permitem que quando você vai instalar uma aplicação, vai instalar um determinado sistema, ele já tenha o mínimo necessário para que você possa instalar. Então, lá na aula na aula de número 1 da instalação, nós vamos ver um tópico no qual nós vamos instalar pelo menos o pacote básico de arquivos que você precisa, ou de uns pacotes básicos, melhor dizendo, que você precisa ter no Linux instalado. Porque, pessoal, é muito comum as pessoas acharem, é muito comum as pessoas dizerem que o Linux é de difícil administração. Pessoal, eu posso te garantir que não é. Tá? Ah, Rubão, mas quando eu vou compilar meu kernel, eu não consigo porque tem muita dependência a ser resolvida. Sim, pessoal, porque você fez a instalação errada do seu Linux. Tá? Então, lá no módulo de administração, na primeira aula, que ela sai na sequência desse vídeo, já temos a aula inaugural. Se você não assistiu ainda a aula inaugural, vou deixar aqui o card para que você possa assistir a esta aula. Tá? Agora, na aula de número 1 do módulo de administração, eu te ensino e te mostro quais são os pacotes mínimos que você precisa ter instalado. E aqui, independe da distribuição. Eu gosto muito das distribuições baseadas em Red Hat, Fedora, CentOS, porém, você pode, baseado na sua distribuição de escolha, Debian, Slack, ou seja lá qual for, você pode mapear esses pacotes e fazer a instalação. Beleza? Tá claro? Bom, pessoal, então vamos lá. Para que nós possamos visualizar isso na prática, vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, beleza? Então vou logar aqui. Pessoal, se você ainda não tem instalado na sua máquina a imagem do VirtualBox, essa imagem aqui, ela está disponível aqui na descrição do vídeo. Tem uma URL que você pode baixar essa imagem. Ou, se você quiser também, já vai lá na aula 1 de administração para que você possa aprender a instalar, caso você já esteja vendo e esse vídeo já esteja lá disponível. Caso contrário, clique aqui na descrição do vídeo, tem a URL para que você possa baixar esta imagem, para que você possa executar todo o treinamento de fundamentos.
Beleza? Então vou me logar aqui na minha máquina. Ok. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, pessoal. Nós vamos criar um diretório, tá? mkdir, só um minuto, mkdir. Vamos criar um diretório chamado pacotes, beleza? E vamos entrar dentro desse pacote. Deixa eu fazer uma coisa aqui, só um segundinho. Não, beleza. Vamos lá. Nós vamos, pessoal, baixar, e aqui entra uma primeira novidade. Nós vamos baixar lá do site do canal do Rubão, é um site que nós estamos estruturando. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ainda tem... Eu estava pensando em segurar para poder liberar quando tivesse tudo pronto, mas eu vou fazer assim, eu já vou liberar o site da forma que está, e aí vocês vão ir acompanhando a evolução. Então aqui, ó, eu tenho aqui no módulo de Fundamentos Python e o curso de Administração Linux. Vai vir para cá as apostilas do nosso curso de Fundamentos, que é esse curso que está finalizando, e todos os cursos que a partir de agora tiverem disponíveis aqui no canal do Rubão, vai ter lá aqui no site o link para o curso, as apostilas utilizadas, os vídeos, os arquivos. Então, sinta-se à vontade em acessar o tempo que você quiser ali o nosso site e explorar. Lembrando, ainda está em evolução. Então, vocês vão acompanhar a evolução desse site à medida que o canal vai avançando. Beleza? E outra coisa, pessoal, eu esqueci também de mostrar para você. Só um minutinho. Eu vou abrir aqui, tá? Vou deixar, inclusive, na descrição. Eu esqueci de deixar aberto, então já vou aproveitar que eu estou compartilhando com vocês a minha tela. Com relação à nossa comunidade, tá? A comunidade do canal do Rubão. Já posso compartilhar com você aqui. Essa comunidade, você pode acessar gratuitamente em qualquer um desses grupos, ok? Curso de Linux, curso de Java, curso de Python, curso de banco de dados. Você é totalmente gratuito. Sinta-se à vontade para que você possa acessar a comunidade. Só tem uma observação. Por conta de uns palhacinhos, vamos colocar assim, que estavam entrando e postando coisas indevidas, eu ativei o módulo no qual você deve pedir permissão. Mas é tranquilo, basta pedir a permissão ali para entrar no grupo, acessando um dos links que estão aqui, e você vai ter acesso aí ao grupo. Eu vou apenas autorizar a sua entrada e você vai ter acesso normalmente aí aos grupos, beleza? Então, voltando aqui, aqui no nosso canal, eu vou fazer o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, ó, vou usar aqui o wget. Se você não conhece esse comando, ele é utilizado para você baixar coisas da internet. http://www.canaldoRubão.com.br/cursos/linux/pacotes.zip. Observe que ele vai baixar https. Espera aí. wget, http. Opa, faltei 3 P's aqui, ó. As https. Observe lá, ele está baixando aqui o nosso arquivo. E aí, ele baixou aqui o nosso pacotes.zip. Primeira coisa, olha só. Vou tentar executar o comando Linux. Beleza? Observe que o pacote não foi encontrado, o comando não foi encontrado. E aí, ó, eu vou dar o comando unzip pacotes.zip, ele vai descompactar aí os meus arquivos. Vou limpar a minha tela e vou listar o conteúdo do meu diretório. Observe lá que eu tenho o arquivo CentOS-HTML-9.3, CentOS Dialog e Linux. Agora, uma coisa que nós devemos chamar a atenção aqui, pessoal, é o seguinte. Observe que a estruturação de um nome de um pacote em Linux, ou melhor, o pacote RPM, isso vale tanto para o CentOS e vale para as demais distribuições. Então, tudo que eu falar a partir desse momento vale para os dois. Você estrutura o nome dos pacotes
da seguinte forma. Você tem primeiro o nome do pacote. Então, qual que é o nome? CentOS-index HTML, Dialog e Linux. Na sequência, você tem ali a versão do pacote, e aqui você tem a versão, no caso aqui a versão 1, a versão 2, a versão 9, ok? Você tem a atualização e a release do pacote, então você tem ali a subversão e a release do pacote, fixe entre outras coisas. Na sequência, você tem a identificação de qual distribuição e qual versão da distribuição que você está trabalhando. E terceiro e último, a plataforma que você está trabalhando. Nesse caso aqui, ó, no Arch é independente de plataforma. x86-64 são para as versões 64 bits. Você não consegue instalar pacotes 64 bits em distribuições 32 bits e nem 32 bits em pacotes 64 bits. Porém, o Coringa, aqui nesse caso, é o Noarch, no qual você consegue instalar independente da plataforma. Tanto vale para 32 quanto vale para 64. Mas, Rubão, qual que é o comando? Como é que eu sei qual é a minha plataforma? Comando uname-a permite você descobrir qual é a sua plataforma. Ou seja, tá vendo aqui, ó, x86-64, x86-64, x86-64 é a sua plataforma. Então, nesse caso, todos os seus pacotes devem ser x86-64. Beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, quando você tem, como eu falei, você tem um banco de pacotes, o comando rpm-qa, ele vai fazer com que você lixe todos os pacotes, eu vou botar um less aqui, instalados na sua máquina. Observe, você tem vários pacotes, inclusive aqui, ó, no Arch. Tá? Por que o Noarch? Porque ele independe de plataforma. Claro, você tem os específicos, mas o Noarch você também tem na instalação. Nesse cenário, pessoal, comando RPM com a instrução "-q" permite você fazer consulta a pacotes. A opção "-a" vai fazer com que você liste todos os pacotes. Nesse caso aqui, ó, RPM, vou dar um QA less, só para a gente ver aqui. Vou pegar aqui sei lá, libgcc. Vamos consultar aqui, ó, lib rpm -qa lib -q lib -gcc. O pacote não está instalado? Não, peraí, deixa eu pegar o nome dele certinho, só um minuto. Less libgcc, deixa eu pegar aqui, libgcc, tudo junto, ó. rpm -q libgcc. Observe ali que você faz a consulta apenas pelo nome do pacote. Agora, se você quiser ser específico, você bota a versão, release, bug fix, beleza? Agora, só pelo nome você já consegue consultar, ok? Outro comando, pessoal. Imagina que você tem lá um binário. Vamos lá, por exemplo, o comando ls. Eu quero saber de qual pacote veio o comando ls. Imagina que você tem aí dois servidores, e aí você tem um servidor funcionando corretamente, um comando, e você precisa instalar no outro servidor o seu comando. E você não sabe qual que é o pacote que você precisa instalar. Para isso, pessoal, olha só, você vai dar o comando which ls. Ó, o nosso which ls, ele está em usr bin ls. Nesse caso aqui, ó, eu vou dar um comando rpm-q f de file, /usr bin ls. Observe que o comando ls veio do pacote Core Utils 8.32-36.el9.x8664. Ou seja, pessoal, nesse cenário eu consigo ir no outro servidor, baixar esse pacote e fazer a instalação deste pacote perfeitamente. Tá claro? Até aqui? Tranquilo? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então, antes da gente dar continuidade, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar aqui, se inscrever para que nós possamos, esse vídeo possa chegar a mais e mais pessoas. Beleza? Bom,
Então, nós temos o comando rpm-q para consultar, e aí você dá o nome do pacote. rpm-qa, você mostra e lista todos os pacotes. -f, você consegue saber ali de qual pacote determinado arquivo veio. E agora, rpm-qi, -qi libgcc, você consegue obter informações sobre o pacote. Quem é ele, quem fabricou, quando foi fabricado, qual que é o licenciamento, quando ele foi buildado na sua máquina. E aqui tem um ponto importante. Lembre-se que é quando ele foi instalado na sua máquina. Quando que ele foi disponibilizado. Ou melhor, não, isso mesmo, exatamente. Principalmente, pessoal, por que você precisa guardar essas opções do rpm-q? Para que você consiga se localizar, para que você consiga obter mais informações em cima aí dos seus pacotes e, claro, ter essa administração. Beleza? Agora tem um detalhe importante. Rubão, como que eu instalo um pacote? E aqui eu gostaria que você prestasse muita atenção para o que vai ser falado, para que você possa entender na prática o que eu falei para você agora há pouco na teoria. Vamos limpar aqui a tela. Observe uma coisa, ó. Eu tenho aqui 3 arquivos: o Linux, o Dialog e o CentOS Index HTML. Eu quero instalar o Linux. O que é o Linux? O Linux é o browser modo texto do Linux. Porém, observe uma coisa, olha só. Comando para instalar é o "-i". O "-i" do comando RPM é de install, tá? A opção "-ivh", V de verbose. O que é o verbose? Ele vai mostrar o que ele está fazendo. E o H de hash, ele vai mostrar para você uma barrinha de progresso. Nesse caso aqui, ó, eu vou instalar o Linux. Vou mandar aqui o comando. E aí, na instalação, você precisa colocar completo, incluindo o ponto .rpm. Observe uma coisa, ó, vou dar um Enter. O que ele disse? Olha, tentei instalar o meu Linux, ok, o meu Linux, porém eu preciso do Red Hat Index HTML, porque é uma dependência, tá? É uma dependência para que possa ser instalado o Linux. Nesse caso, você primeiro resolve a dependência para depois você instalar o pacote principal. Lembrando, pessoal, quando você precisa instalar mais de 3 dependências, resolver mais de 2, 3 dependências, é melhor você sair do comando RPM e ir para os gerenciadores de pacote. No caso do CentOS, o i1, beleza? Nós vamos ver ele daqui a pouquinho. Observe, nesse caso aqui, ó, eu vou instalar primeiro, ó, tudo rpm-ivh, o comando CentOS, beleza? Então, o que ele vai fazer? Ele vai instalar primeiro a dependência principal. Ó, vai pedir aqui a minha senha. Observe, ele fez a instalação corretamente do meu pacote. Mostrou aqui a barra de progresso. Agora eu consigo instalar o meu Linux. Nesse caso aqui, ó, rpm-ivh, Linux. Observe que agora funcionou perfeitamente. Por quê? Primeiro eu resolvi a dependência e depois eu resolvi a instalação. Eu fiz a instalação daquele meu pacote perfeitamente. Observe que agora eu dou o comando Linux, eu abro o browser no modo texto. Nesse caso aqui, ó, vou lá para o canal. Ó, espera aí. Deixa eu ver se eu lembro como é que eu faço para acessar www.canaldorubão.com.br. Opa. Da http www.canaldorubão.com.br. Não encontrado? Ah, como assim não encontrado? www.google.com. Ah,
putaria com a gente. De qualquer forma, beleza? Linux está instalado aqui na máquina. Agora, vamos lá. E se eu tentar instalar o outro pacote, que é o Dialog? Observe uma coisa, ó. Sudo rpm-ivh Dialog. Agora, observe que ele instalou corretamente. Por que ele instalou corretamente, pessoal? Porque ele não tem dependência. Ou seja, é um pacote que, uma vez que você tem ali, ele já olhou o sistema, percebeu que para o sistema está tudo correto, ele simplesmente instala e fim de papo, morreu a história. Tá? Então, ou seja, para que você possa ter uma administração do seu sistema, para que você possa ter uma facilidade na administração, é extremamente importante que você faça a instalação correta do seu Linux. E aí, mais uma vez, recomendo você assistir a aula de número 1 do módulo de administração, para que você possa, então, fazer ali as instalações e quando você precisar, o que é mínimo necessário para instalar um pacote, você tem na sua máquina. Agora, vamos lá. Como é que eu removo um pacote da minha máquina? A remoção de pacote é baseada pelo seu nome. Porém, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Eu quero remover, por exemplo, o pacote Dialog que nós acabamos de instalar. rpm-evh, lembrando, V de verbose, H de hash. Verbose ele vai mostrar o que ele está fazendo e o hash ele vai mostrar aquela barrinha de progresso. Eu vou desinstalar aqui o Dialog. Lembrando que eu preciso do sudo para poder fazer isso. Observe agora que ele removeu o pacote Dialog da minha máquina perfeitamente. Tranquilo. Agora, eu quero remover também sudo rpm-evh o Linux. Ah, poxa vida, peraí. Não era o Linux que eu queria fazer isso não. Só um minuto, deixa eu voltar e instalar aqui o Linux. Eu quero remover, ó, desculpa, eu quero remover, só um minutinho, deixa eu dar um ls. Eu quero remover, então, ó, sudo menos rpm menos evh CentOS, desculpa, index.html. Eu vou remover, só que ó, observe uma coisa, eu não posso remover um pacote que é usado como dependência de outros pacotes. Nesse cenário, para que eu possa remover o Red Hat index.html, eu vou ter que remover primeiro o Linux, para depois remover o CentOS-index.html. Nesse cenário aqui, ó, sudo rpm-evh, ok? Linux, Linux, ele vai remover a minha dependência e na sequência eu consigo então remover o pacote que é dependente que eu quero remover. Observe, pessoal, que nesse caso, quando você tem uma dependência, você pode, você não consegue fazer a remoção desse pacote se o pacote que depende dele também não for removido. Beleza? Agora, Rubão, se eu quiser remover a dependência, independente de qualquer coisa, eu quero ir na força bruta. Olha só, você pode meter ali um F de forçado. Eu não recomendo que você faça isso. Remova, se você tiver que remover de fato, remova toda a estrutura de diretórios para que você possa, de pacote, melhor dizendo, para que você possa deixar o seu sistema intacto. Se você remove um pacote que ele faz parte da base de dependência de outros pacotes, e você remove aquele pacote, você pode gerar uma instabilidade, você pode gerar algo não muito bom no seu sistema, beleza? Agora, Rubão, beleza, RPM é isso aí, porém, e se eu tiver mais de 3 dependências? Nesse cenário, você utiliza o i1. Observe que como que no i1, olha só, i1 sudo o i1, nós temos lá então a estrutura i1 install, e o que eu quero instalar? Nesse caso aqui, ó, eu quero instalar o Linux. Agora, observe uma coisa. No caso do i1, você tem uma base de diretórios, no caso, internet, no qual o i1 vai se utilizar para pesquisar. Vamos lá, ó.
dá um sudo vim/etc e 1.repos.d, e aqui ó, eu vou pegar esse CentOS.repo. O que é o repo? Repo é o arquivo com a extensão .repo, é o arquivo que contém ali a lista dos locais onde o comando i1 vai se utilizar para buscar o pacote que você determinou. Nesse caso aqui, ó, ele nomeou aqui o CentOS Stream release ever, isso aqui é uma variável, e aqui ele disse, olha, o metalink é nesse diretório, o file que ele vai utilizar para pegar ali a chave GPG é esse arquivo, e aqui ó, ele vai fazer a verificação de checagem daquele pacote, ver se ele está assinado, se ele está íntegro. Na sequência, ele vai pegar e vai dizer que aquela inspiração, ele inspira em 6 horas, e na sequência ali, ele vai, você pode habilitar ou não esse repositório, enabled, ou seja, esses pacotes aqui, esse carinha está habilitado, enquanto que esse aqui não está habilitado. Outro ponto importante aqui é que você pode fazer essa checagem não somente em cima do arquivo em si, como também você pode fazer a checagem em cima do seu diretório repo. Tá? Rubão, eu tenho aqui na minha empresa um diretório no qual nós baixamos todos os RPMs, colocamos aqui nessa máquina e não queremos buscar da internet. Ok? Basta você vir aqui, copiar uma entrada dessa, comentar as demais entradas e na especificação do link, você colocar aqui o endereço IP da sua máquina. Lembrando, pessoal, não basta somente baixar o RPM. Você tem que baixar toda a estruturação, inclusive a chave GPG. Senão você não consegue instalar isso. Lá no módulo de redes, nós vamos trabalhar com um tipo de servidor que nós vamos colocar internamente dentro do nosso ambiente um diretório no qual nós vamos garantir que todas as máquinas vão buscar nesse diretório que é confiável. Às vezes, a sua empresa não pode se dar o luxo de buscar na internet. Então, você cria um diretório de repositórios, valida primeiro e depois disponibiliza para os servidores fazerem a instalação. Beleza? Nesse caso aqui, ó, voltamos. Ó, eu quero fazer a instalação do meu Linux. E install Linux. Observe que bastou eu colocar o nome, ele já busca na internet, ele vai fazer a validação do diretório, vai fazer a atualização, e na sequência, se ele achar, ele vai instalar para nós, inclusive respeitando e baixando as dependências. O que ele está fazendo ali agora, nada mais é do que a atualização. E observe, ele trouxe aqui e disse, olha, beleza, eu vou instalar o seu Linux, porém, eu preciso instalar o seu o CentOS Index HTML. Ok? Tudo bem para você? Sim. Isso você vai dar autorização, ele vai fazer a instalação dos 2 pacotes e vai tornar tudo a sua vida mais fácil. O que ele está dizendo agora? Olha, a chave está ok, posso trazer ela para internamente? Sim, pode trazer sim. Então, ele fez a verificação, a validação, está baixando os pacotes, está baixando a dependência, instalação resolvida. Ou seja, pessoal, isso é o gerenciador de pacotes. Enquanto que você faz isso no comando RPM, você teve que fazer um para depois fazer outro. No caso aqui do i1, o que ele fez? Ele próprio já resolveu dependência, já achou as dependências, validou e verificou o hash daquele pacote, viu que está tudo ok e fez a instalação. Nosso sistema está instalado e está configurado corretamente. Bom, pessoal, então observe como que é fácil de fazer uma instalação, como que é tranquilo você validar aí a sua instalação, você fazer a instalação do seu pacote, fazer a instalação daquilo que você precisa. Lembrando, para que você possa ter uma administração tranquila e completa do seu Linux, se faz necessário que você faça uma instalação correta. E nesse caso, modo de administração, primeira aula, nós temos a instalação passo a passo, no caso do CentOS, mas vale para qualquer distribuição e, claro, item por item que você precisa ter, no mínimo, na sua máquina para que você possa instalar. Espero que você tenha gostado, espero que essa aula tenha te ajudado a dar mais um passinho no seu conhecimento, nos seus estudos. E, claro, pessoal, não se esqueça, curtir, comentar e compartilhar, isso ajuda muito no engajamento do canal, faz parte do nosso combinado, que é o quê?
Vocês se inscrevem, vocês curtem, vocês compartilham e eu, como troca, como retribuição, te ajudo a aprender, ajuda você compartilhando os meus conhecimentos dos meus quase 28 anos de experiência. Espero que você tenha gostado. Antes de finalizar o vídeo, claro, eu vou deixar aqui uma recomendação, tanto de uma playlist aqui do nosso canal, quanto de um vídeo no qual o próprio YouTube, o algoritmo, vai analisar o seu perfil, vai te recomendar e eu tenho certeza que você vai aproveitar ainda mais aqui o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Não se esqueça, módulo de fundamentos, esta é a última aula, módulo de administração, prontinho, aulas ao vivo para nós.